O mundo enfrenta uma crise sem precedentes, exigindo ação imediata e unificada de todas as nações. Nos bastidores da política internacional, o clima é de tensão crescente. O que parecia apenas mais um encontro diplomático, a percepção da população em relação à segurança pública tem mudado nos últimos meses. Os dados indicam uma queda na confiança. A credibilidade global se constrói com coerência. E neste momento, o que se vê são dúvidas e hesitação. A presença do Brasil está sendo observada com cada vez mais atenção. Cada gesto em política externa carrega consequências. Às vezes, o que parece detalhe revela muito sobre como o país é visto lá fora. Leilane, eu fui ao Palácio do Planalto, a oposição está em festa, claro, né? Por exemplo, há muito tempo o presidente do PP, Ciro Nogueira, diz que vem diagnosticando essa aproximação de personagens da oposição, seja Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, aos números do presidente Lula, inclusive no eleitorado mais cativo do PT, que é ali na região Nordeste. Então, assim, a oposição já vem diagnosticando esse movimento de aproximação há tempos. Por isso, eu fui no Palácio do Planalto para entender o que eles estão achando desses resultados que claramente mostram uma fadiga, né, da população com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seja por dificuldade de entender o que o governo está fazendo, seja por achar que o governo está investindo em fórmulas antigas para agir ou para combater problemas novos. No Palácio do Planalto, o discurso é assim: a gente ainda não está alarmado, não, porque o Instituto da Reeleição é um instituto muito forte no Brasil, ou seja, ele está no governo, ele tem a máquina pública e isso faz a diferença. Agora, há claramente uma fadiga, porque independentemente do nome que você coloque contra Lula, ele está em declínio e o personagem de oposição está subindo. Isso mostra, não é a força exatamente de quem está do outro lado, embora em alguns personagens ateste sim, Tarcísio e Michele, por exemplo. Mas uma fadiga, um problema com o homem que quer disputar a reeleição, com quem está no governo. E aí, qual que é o recado? O Palácio do Planalto já sabia que esses números estavam ruins. Por quê? Eles fizeram uma pesquisa, patrocinaram uma pesquisa para diagnosticar o que está acontecendo com 9 mil pessoas. 9 mil pessoas. A Quest ouviu 2 mil, né? E poucas. Então, para a gente entender o tamanho do investimento que o Palácio do Planalto fez para poder chegar nesse diagnóstico. Segundo os aliados do Lula, a pesquisa traz uma boa notícia. 76% dos entrevistados dizem que gostariam de ouvir mais o próprio presidente. Tem um diagnóstico muito claro. Essa sequência de agendas internacionais deteriorou também, porque tira o Lula de cena e a percepção de que ele não está preocupado, né, com as coisas aqui em momentos de crise, porque o Brasil vem a soluços há muitos anos, desde 2013, pensemos assim, em que a gente vem solução. Qual é o pedido, a tentativa de convencer o presidente a ficar no Brasil e a falar diretamente com o eleitorado dele? Seja, como eu contei ontem, ampliando a presença nas redes sociais, seja viajando pelo país. O diagnóstico de que as pessoas estão sentindo falta de ouvi-lo, da comunicação, né, de ser ele a figura de centro desse governo, né, a figura que comunica as ações desse governo, justifica as ações desse governo, leva a esse diagnóstico. Eu discuti muito com o Xi Jinping e nos colocamos à disposição. Quando os dois quiserem negociar a paz, sabe, nós estaremos dispostos a dar a nossa contribuição. Mas são os dois que têm que decidir. Lamentavelmente, a ONU está enfraquecida politicamente e a ONU tem pouco poder de dar opinião sobre a guerra, não apenas essa, mas qualquer outra guerra que aconteça no mundo. E é lamentável, é por isso que o Brasil tem brigado há muitos anos para o fortalecimento da representação do Conselho de Segurança da ONU. Écoutez, sur ce sujet, je pense que les idées simples sont les meilleurs guides. Il y a un agresseur, c'est la Russie, il y a un agressé qui est l'Ukraine. Nous voulons tous la paix, mais on ne peut pas traiter les deux belligérants de manière équidistante. La deuxième chose, ce sont des faits. La proposition faite par les États-Unis d'Amérique d'un cessez-le-feu a été acceptée par le président Zelensky dès mars
à Jeddah, elle est constamment refusée par le président Poutine. Il a déclenché la guerre et il ne veut pas le cessez-le-feu. Troisième chose, c'est que oui, le Brésil a un rôle très important à jouer. L'initiative prise avec la Chine est importante. Le président, là, à l'instant, vient de faire une défense du multilatéralisme. Défendre le multilatéralisme, c'est défendre la Charte des Nations Unies. Et le rôle du Brésil et de la Chine, c'est de défendre la résolution de ce conflit et la paix dans le plein respect de la Charte des Nations Unies. Cette charte prévoit le respect de l'intégrité territoriale des États. Elle a été violée par un seul pays, la Russie, pas par l'Ukraine. Et donc cherchons la paix, mais ne nous trompons pas de repère. Il n'y a qu'un pays qui a violé le droit international, il est malheureusement membre permanent du Conseil de sécurité, il y a un pays qui a lancé cette guerre, et il y a un pays qui refuse la paix. Alors même que nous avons réussi collectivement à convaincre, encore une fois, le président Zelensky, lui, de l'accepter. Donc je pense qu'il est important que nous unissions nos efforts. Nous allons en reparler avec le président Lula. J'ai eu, il y a 10 jours, longuement le président Xi Jinping pour l'inviter à réenclencher des efforts diplomatiques pour faire pression sur la Russie. Et le cœur maintenant des efforts que nous devons tous faire, Européens, Américains, Chinois, Brésiliens, Indiens, c'est de faire pression sur la Russie pour qu'elle arrête le conflit, pour qu'une paix robuste et durable puisse être négociée, qui permette d'apporter les garanties de sécurité et qu'il n'y ait pas de reprise de cette guerre. C'est tout. Bonjour, bom dia. Frédéric Saïs de Radio France. Monsieur le président Lula. Se você também sente que tem algo muito errado acontecendo, não fica só assistindo. Deixa o like, ativa o sininho e se inscreve agora no canal. E comenta aqui embaixo. O Brasil ainda tem jeito nesse cenário internacional?